Voltando. Oi, Elaine. Aí a galera tá voltando devagar. Vamos esperar o Hugo voltar também. Aí o Hugo aí novamente. Bebeu uma água, Hugo. Eu vou te chamar aqui, mas eu tô esperando a galera voltar, cara. Que a galera tá voltando devagar ainda. Deu pra beber Voltei. água? Deu. Ah, tá aí do lado, pô. Esperando a galera voltar, cara. Boa, Josh, Ah, obrigado. o Josh é o Já veio cara uma do. informação do mapa, tá vendo? É. Tô me adaptando. Esperar só mais um pouquinho pra galera voltar. Não, Elaine, não é um quadro, não. É um tecido da minha mãe que ela ganhou da África, esse tecido, pra poder fazer um vestido. E eu fui e peguei pra poder usar aqui de decoração no fundo. Sabe o que É, que tá tem o tecido parecendo, da Wagner? cor. Tá parecendo essas paradas que o pessoal tá colocando agora atrás, assim, De sabe? efeito, né? De efeito. Eu pensei que fosse isso. Você Tá parecendo mesmo. achei que fosse isso. Quando você falou que botou o tecido atrás. Quando minha mãe fizer o vestido dela, ela vai fazer um vestido de efeito. Aí, a galerinha tá por aí. Cara, eu quero te perguntar agora o que é o bonde do Jack. Milton Cunha. Cara, Poxa, Gilmar. é muito complicado. O bonde é tudo. Essa é a definição do Josh e ela é a minha definição também, assim. É uma forma de não entregar, sabe, o que que é o bonde do Jack, assim. Mas a gente a gente tem um coletivo, que é a parte mais visível disso tudo, que nós somos um grupo de pessoas que amam a cultura house e o que está em volta da cultura house, né? A música, é, a própria estilo de vida, né? O lifestyle da cultura house, sabe? O que é a cultura em si, né? A sua vivência, aquilo que eu trouxe a respeito do que Milton Santos fala sobre o que é a cultura, né? São as vivências, são o que é micro ali nas relações mesmo, sabe? A interação social, assim, é uma forma de a gente estar em família, sabe? Mas a gente se constitui também como uma companhia, a gente faz trabalhos voltados para uma área mais pedagógica, né? Eu já dei aula durante muito tempo, o Josh é professor e dá aula há muito tempo também, mas temos trabalhos comerciais, né? Você fez o trabalho da Expo Ex-África, enfim, temos um- uma multiplicidade de formas de interagir socialmente, assim. São Sim. maneiras da gente poder existir que não cabem na. É muita coisa, né? É família, é parceria, igual a Edson disse. É muita coisa. É festa. Opa, o Hugo travou pra mim. Volta, Hugo. Mas eu prefiro não fechar assim. A definição do Josh para mim ela é muito valiosa. O bonde é tudo. O bonde é uma ligação de madrugada
que eu recebo, então uma mensagem no WhatsApp no nosso grupo, desde uma palhaçada a uma palavra, né, eu te amo, como é que você tá, vamos se encontrar, vamos gravar alguma coisa. Eu acho que a gente talvez exista mais fora, né, do mundo do que, porque assim, nas nossas vivências entre a gente do que para fora mesmo, porque eu acho que é isso pra gente, né? O bonde é isso. Mas ele é um coletivo, né, que ama a cultura house e que procura vivenciar essa cultura, construir conteúdo nessa cultura, manter as memórias vivas e tal. E amanhã tem reunião aí, ó. Já está falando, reunião da madruga. Pode deixar. Aí eu vi que a Ana Mudim entrou aí, ó. Pode deixar que eu vou entregar teu texto, amor. Fica tranquilo. Também te amo. É, muito bom. O Edson falou que o bonde é tanta coisa que até travou. E a Lola disse que é igual a Saudade. Cia, com certeza. É outra família. Ainda bem que eu estou fazendo parte das duas, do bonde da Cia Folclórica. É privilégio Isso, fazer isso, parte de isso. duas famílias lindas assim? Só para sair desse lugar, né, acadêmico e tal, eu gosto muito de uma definição da Mila. A Mila diz que é bananada açucarada. Com Porra! certeza. É isso. Boa, Hugo. Galera, eu queria abrir. A gente vai abrir esse momento agora para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Poder fazer para o Hugo, enquanto ele bebe a aguinha dele. Pode dar um bloco no pessoal que vem fazer cobrança na live? Ah, é muito bom. É pergunta, tá vendo? Deixou aberto para pergunta. Vou esperar um Bom, enquanto o pouquinho para ver pessoal se não alguém faz tem pergunta, alguma eu queria pergunta só poder específica. discorrer um pouco mais sobre o que você me perguntou a respeito de mim, assim, que eu nem sempre tenho muito tempo de falar. Mas, cara, eu sou um cara muito sonhador. Eu recentemente postei um trabalho que eu fiz em 2018 com as crianças aqui na escola Benjamin Constant, que são jovens moradores aqui do Morro da Providência. Eu desenvolvi um trabalho com a dança passinho, né, uma estratégia pedagógica que ela é multidisciplinar, então ela usa, né, os elementos da cultura funk, seja a dança, o DJ, o MC, né, dentro do ambiente escolar, para poder tentar auxiliar os jovens com dificuldades na sua progressão. Cara, é uma atividade muito divertida, é uma forma de fazer com que as crianças possam estar dentro da escola, se sentir pertencentes à escola, né, porque a escola, em sua maioria, nem sempre desenvolve um espaço de acolhimento que me faz estar lá. Eu sou prova disso, né? Eu achava durante muito tempo. Travou um pouco, Hugo. Travou. Né? Eram pessoas que não me atraíam, a forma de falar era tudo muito rebuscado, era muito inacessível. Então, eu falo, cara, isso não era para mim. E eu sei que o ambiente escolar ele é muito assim. Então, quando você traz o funk para dentro da escola, quando você traz o corpo para dentro da escola, quando você traz as vivências, né, das quais essas crianças se sentem parte, membros, né, vivem elas, você começa a negociar o seu lugar de poder, né? Eu tenho que sair desse lugar do, né, iluminista ali, sabedor de todas as coisas, para começar a estar numa horizontalidade, né? É o que o próprio Paulo Freire falava sobre a educação, né? Um processo de emancipação, um desenvolvimento mesmo da autonomia do sujeito. E é isso que eu acho que a gente precisa desenvolver cada vez mais, né? Lendo Bell Hooks, deu para perceber o quanto que, por exemplo, primeiro ela bebeu na fonte, né? Os primeiros relatos do livro dela, Educando para Transgredir, fala sobre isso. E depois o quanto as experiências que ela traz
sobre os jovens, né, a forma como aqueles jovens lidavam, a forma como ela, por exemplo, lidou, né, a ruptura de professoras negras que incentivavam a ser ela mesma, né, ser ela enquanto um ser constituído é, de uma vivência, né, de história, de onde ela mora, com o que ela tem como família e o que ela pode vir a ser, para depois outras professoras brancas que estavam sempre rompendo ela. Então, meu desejo é fazer com que essa juventude, essas crianças possam experimentar mais isso. E a dança fez isso comigo. Então, eu utilizo o funk como uma estratégia pedagógica muito, muito por conta disso. Então, só para concluir o raciocínio, hoje eu tenho pensado muito o quanto que seria importante a gente oportunizar mais espaços de erros para nossas crianças, sabe? Porque a gente é muito tolhido, né? Desde a sua infância. Quando eu andava ali pela Rio Branco, por exemplo, vendo aqueles prédios e um monte de executivo andando, eu nunca me imaginei dentro de um prédio daquele. Eu ficava imaginando como é que era ali dentro, sabe? Uhum. Porque quais são os lugares que são normalmente destinados para a gente? Né? O meu pai é estivador, então é um cara totalmente braçal. Quem não sabe o que é estivador é um cara que trabalha no porto, descarregando navios e carregando navios para fazer transporte, né, de produtos, né, feijão, açúcar, aço, bobina e uma série de coisas. Então, assim, a maioria dos pais de jovens que estavam ao meu redor na minha adolescência e na minha infância não tinham uma profissão, sabe? Eles eram, enfim, eu era pedreiro, eu era borracheiro, então, assim, não nos era permitido sonhar, sabe? Não nos era permitido estar nesses lugares. Então, hoje, quando eu acredito que essas crianças elas vão ter a oportunidade de errar, não é errar com a sociedade, né, os problemas sociais que a gente tem, mas é errar nesse processo laboratorial que a arte nos permite tanto, que a dança nos permite tanto, e nos ensina que vale a pena você revisitar aquele mesmo passo, vale a pena você revisitar aquele lugar, né, daquela base, daquele giro, porque isso vai te ajudar a chegar onde você quer, sabe? Travou de novo. Voltou. Então, enquanto não chegavam as perguntas, eu queria falar um pouco sobre isso. Boa, boa. Temos 3 perguntas aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Vamos embora. Perdi um pouquinho elas aqui. Aqui, ó, uma do Rafael Fernandes. Hugo, você tem alguma frase, dizeres que você mantém como mantra diário relacionando a filosofia da dança e da arte que te motivem sempre na vida como um todo? Uma Cara, eu frase, tenho várias. Cara, né, eu tenho um bloco, eu tenho uma caixa com várias frases. Eu carrego muitas frases. Eu tenho uns papeizinhos que minha esposa odeia, mas são meus papéis de frases, tanto minha quanto que eu fui pegando no mundo, assim. Então eu carrego todos, assim, sabe? Tem um monte ali, porque são frases que vão me motivando. Cada dia tem uma frase. Mas tem uma que eu gosto muito, que é do Jim Carrey, que não sei se todos acompanham, mas recentemente tiveram várias questões a respeito da forma como ele via a sociedade, né, e a realidade. É um cara muito sensível, né, às questões sociais, no sentido mais amplo. E ele disse uma frase que para mim foi muito, muito chocante, assim. Ele disse, cara, a honestidade ela é transgressora. E a gente que vive no meio da arte, normalmente é um meio de muito glamour, né? Algumas pessoas só conquistam os espaços que a gente normalmente tem acesso através, enfim, de muito estudo, enfim, através de uma longa carreira. A gente com a arte, normalmente, foi assim no meu caso, a gente consegue ter um acesso rápido a essas camadas de poder mais rápido, né? Porque quando a gente, enfim, seja às vezes pela forma mais disruptiva que a gente leva a vida, então a gente cria esses choques sociais e acaba chamando atenção por sermos artistas, por sermos performers, enfim,
a gente acaba, às vezes, chegando num lugar que ou tá num lugar que um artista importante tá, enfim, e aí tu acaba tendo um lugar de voz muito que as pessoas te ouvem. Então a gente percebe também que assim, algumas pessoas não sabendo muito bem como é que é esse processo de escalonamento, né, de chegada até o topo, elas elas mentem, cara. Elas falam um monte de coisas que não convêm. Elas negociam valores, sabe? É, fazem um divórcio mesmo, sabe? De suas raízes que corrompe muito todo o processo. Então, Uhum. quando eu vi essa frase a primeira vez, eu pensei, caramba, isso, isso é muito legal, assim, pensar que a honestidade ela é transgressora, porque para você transgredir, às vezes você não precisa muito, né? A galera que é do rap, a gente que é da dança, que está sempre discutindo e está ali num entre-lugar entre uma denúncia e a beleza, né? Denúncia e a beleza, denúncia e a beleza. A gente que é favelado, preto e tal, caminha sempre nesses dois lugares. E aí eu percebo que na maioria das vezes que é, a minha vida ou as minhas palavras impactaram alguém, era porque o que eu estava fazendo, ou o que eu estava falando, ou o que eu estava compartilhando, era porque havia ali uma honestidade muito grande, principalmente nos momentos de maior vulnerabilidade da minha vida. Sim. Outra pergunta aqui da Simone Rubici. Quais são as dificuldades e estratégias para sobreviver nesse meio da dança quando se escolhe o funk, passinho, né? Ou house? Então, o funk especificamente, eu não gosto muito de falar, a não ser a respeito da minha pesquisa, porque apesar de ser um jovem negro de favela, me considero funkeiro também, eu não sou um dançarino de passinho. Então, eu acho que seria mais interessante essa pergunta ser direcionada para uma pessoa de passinho, porque eu acho que ela vai poder contribuir muito mais do que eu na questão do espaço do passinho. Agora, com relação à cultura house, eu, eu tive que ir para outros caminhos, assim. Eu admiro muito a forma como o Josh faz o trabalho dele, por exemplo, que eu vejo que existe um trabalho braçal ali para cada vez melhorar mais o lugar dele como professor, mas não só isso, assim. Ele trabalha muito bem as redes sociais dele, a comunicação dele, a postura dele, né, o que ele constrói, o que ele comunica, é, e está sempre aberto para outras coisas, para outras linguagens de dança. Eu sou um cara que fui para a área da pesquisa. Eu sou um dançarino, mas eu não sobrevivo da minha dança. Eu tive que fazer outras coisas. Então, por isso que na minha apresentação inicial aqui eu falei que eu sou um artista da dança, mas eu sou um educador, eu sou um produtor cultural, hoje eu sou um gestor e tive que ir abrindo, né, fazendo concessões com a minha arte, porque infelizmente eu não consegui, assim. O Brasil não me deu essa condição, né? Eu tive a oportunidade de ir para fora, viver esse sonho fora, mas em um determinado momento da minha vida eu achei, mas em um determinado momento da minha vida eu não achei que isso valeria a pena. Então, resolvi ficar por aqui e a minha esposa tem muita, tem um impacto muito grande nisso, porque tem muito a ver com ela. Mas eu tive que criar outros mecanismos. Se você quer viver de dança, você vai ter que fazer outras coisas. E isso não é só uma prática no Brasil, não, tá? Isso é uma prática no mundo inteiro, tá? Os próprios grandes nomes da dança que eu conheci, todos eles têm uma segunda jornada de trabalho. Hoje eu, por exemplo, eu faço mais de uma coisa. Esqueci de falar, eu também sou diretor dos sindicatos profissionais da dança, um deles, né, o diretor de comunicação. Então, assim, eu acho que se você quiser fazer a sua dança, esteja preparado para poder trabalhar na terceira jornada do dia. De manhã você faz uma coisa, de tarde você faz outra e à noite você vai ter que fazer outra. Se você quiser ascender ainda, eu sinto muito, mas foi assim que eu aprendi. Assim. Eu lembro de uma professora
que na época eu detestava ela, velho. Eu achava ela muito escrota. Mas ela, hoje eu entendo quem ela era na minha vida, a importância dela na minha vida. Uma professora de redação jornalística. E eu sempre chegava muito cansado na faculdade, né, com muita dificuldade, e eu fiz faculdade particular, porque não tive condições de fazer uma faculdade pública na época, e era todo dia de manhã, assim. Então, às vezes eu chegava, dormia, aquelas dificuldades de jovem, né, dentro do espaço acadêmico. Eu falava, professor, eu estou trabalhando, é muito difícil para mim. E ela, sinto muito, cara. Mas, assim, não era sinto muito no lugar babaca, sabe? Ela era num lugar de provocação, porque eu acho que ela sabia o que ela estava tirando de mim, sabe? Ela falava, cara, o que você faz de Uhum. meia-noite até 6 horas da manhã, sabe? E a minha resposta era, cara, eu durmo, eu deveria dormir, né? E aí ela falou, cara, enquanto você dorme, outras pessoas estão fazendo outras coisas. Aí, depois, assim, a minha visão política foi abrindo, eu fui perceber quem era essa mulher, uma das lideranças da, jornalísticas no Brasil. Ela faz parte da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, é uma liderança política importante nos meios de militância por direitos. E aí hoje eu olho para trás e falo, caraca, várias vezes a gente já se encontrou em lugares de militância, e sabe quando tu olha aquela pessoa que dá aquela olhadinha assim, do tipo, eu sabia que tu ia, sabe, eu sabia que o lugar que eu ia te provocar era isso que eu queria de você, sabe? Mas o Wagner, como eu odiei aquela mulher durante muitos anos da minha vida. Caraca, velho, assim, fofoca entre os amigos na faculdade, sabe? O quanto que a professora era escrota. Hoje, hoje receber os likes dela no Facebook, ou então os comentários, né, os elogios dela, é muito legal, assim, sabe? Tipo, muito bom, porque ela me ensinou o que é educação de verdade. Ela podia, ainda mais numa faculdade particular, ela podia, tipo, simplesmente deixar, cara, sabe? Tipo, o Uhum. salário dela tá pago. Mas ela, por alguma coisa que ela viu em mim, ela não me deixava ser igual aos outros, assim. E foi muito Ser importante, assim, professor. né? Aprender a escrever um texto, ser Salve para professor. professores. Salve mesmo. Cara, tem mais uma pergunta aqui, ó, do Dudu, Luiz Eduardo. Quais referências você tem de companhias que utilizam a linguagem do house em sua composição cênica? Cara, eu vejo alguns trabalhos, vi alguns trabalhos, né, do, do pessoal da França, do Serial Steppers. Tem, eles têm uma crew que é só de meninas, que agora eu esqueci o nome, que elas vieram para o Rio H2K em Paradoxal, 2016 ou paradoxal. 2017. A Paradoxal, o trabalho delas. O pessoal de São Paulo, né, da companhia do Hugo também, tem um trabalho muito bonito de house. Já tinha visto algumas coisas na época do Peso Zero, do André, que era muito legais. E é difícil, né? A gente não está no circuito e a gente não tem uma abertura tão grande no mercado para poder ver essas coisas, mas essas são as que me vêm à cabeça agora. É. Eu lembro que eu assisti em BH uma galera, Bonde do Jack, eu acho o nome, com o espetáculo na manhã. Ah, não, Não lembro. sem dúvida, sem dúvida. Ao ver isso Tem a mesmo, galera Underground do Vibration, exato. Campos da Nath, ó, Underground Vibrations. A galera é boa Isso, também, a galera faz. E é a linguagem house mesmo que eles trabalham, né? Especificamente house. Né? isso, é. É igual a gente. A gente dá uma mesclinha ali, mas dá pra ver que é linguagem pura, única e exclusivamente de house. Hum, boa. Hugo. Vou fazer umas perguntas por hoje não. Agradeço. Ah, tá. Vou fazer mais uma assim. Porque vai passar, vai acabar essa pandemia, e aí a galera vai querer experimentar esse negócio de house aí. É onde a galera encontra treino, aula. Porra, tomara. Calma aí, tô vendo aqui que tem. Ah, tá. Tem É, pergunta? então, a gente. Não, não. A gente. A gente ocupa o espaço do Museu do Amanhã, né? Ali na lateral.
A gente faz algumas festas também pela cidade. E a gente tem um grupo chamado House Rio de Janeiro, que é onde a gente troca muita informação, né? Troca muita ideia sobre, não só sobre house, né? Debate sobre assuntos sociais, mas é sempre muito focado na cultura house, né? Nos DJs, nos sets maravilhosos que a gente acompanha, né? Nos amigos que querem conhecer um pouco mais, uma discussão um pouco mais efervescente a respeito de algo novo, né? Uma dança, um passo, uma dança, um passo, alguma coisa que aconteceu. Então, são esses os lugares. Uhum. Aula e aulas. Tem aulas que rolam por aí, regulares, Ah, aula de então, house, aulas fixas do especificamente. Josh, né? O nosso diretor coreográfico. Eu acho que hoje aulas fixas é dele. E ele está agora pelo Instagram dele, né? Com aulas fechadas, algumas no Zoom também. Então, quem tiver interesse, eu não tenho outra pessoa para indicar. Aliás, é o cara que. Não, tipo assim, se for pensar Brasil, né? Tem uma galera dando aula agora também Ah, nessa sim, época de sim. pandemia. E tem Ah, sim, sem Nenê, tá dúvida. dando Sim. aula, Hugo É, Campos dando aula. Vai rolar o evento da isso. galera, House Dance Floripa, né? Que vai ter Floripa, bastante coisa isso, legal. Vai estar tendo exato. bastante coisa legal. É. E aí, se a galera também quiser estar sabendo mais essas informações, tem Leozinho, pô, claro. Irmãozão Leozinho que dá aula regular também. From the Block, E isso. se quiser estar sabendo mais, a gente tem o Instagram lá do Bonde do Jack, a gente sempre tá largando lá nos stories também, sobre a aula da galera, que dá aula fixa, eventos, diversas coisas sobre a cultura house, sobre a gente também do bonde e tal, se a galera quiser chegar lá, só chegar, né? Eu acho que é isso. Quem tiver interesse, chama no privado, que a gente tem uns precinhos bonitos para poder fazer essa aula acontecer. Mas tem muitas pessoas. Ó, a Mi tá falando da Da Isabela, Belinha, da Bela. Olepico, da Belinha, né? A Ana tá falando do Loli em Sim, Fortaleza. É isso, a galera tá espalhada pelo Brasil, tem muita coisa acontecendo em outros lugares. Mas como você falou a respeito do pós-pandemia e como é que a galera faz pra gente se encontrar, fiz o recorte Rio de Janeiro. sim, sim. Mas é isso. Então, Hugo, alguma mensagem? Alguma coisa específica? Cara, eu queria deixar, já que a gente está aqui público, tem aí uma média de 20 e poucas pessoas, é, uma coisa que eu não consegui, eu só maturei depois da discussão que a gente estava tendo lá sobre a primeira pergunta que você me fez sobre esses termos, né, as terminologias, os termos, hip hop, danças urbanas e tal, uma série de outras coisas. Eu acho que a gente vai viver um momento de transformações, né? A gente está vivendo um momento de transformações e não é diferente com a cultura de dança, né? Como ela. Então, só dando uma resposta um pouco mais pragmática, as pessoas estão muito interessadas em saber as respostas, né? É sempre mais difícil de fazer a reflexão sobre o momento importante que a gente está vivendo. Mas vamos lá. Eu queria dizer para as pessoas que assim, a gente vai viver essas transformações e também na dança, né, sobre esses nomes e tal, mas isso tudo leva um tempo. Então, não é da noite para um dia. Porque tiveram algumas pessoas que tiveram uma postura mais radical de falar, cara, não vou usar mais esse nome, como foi o caso lá do Kenyon Madrid, mas existem outras questões que influenciam o entorno, que levam tempo até isso ser entendido para mais pessoas, né? Então, a gente vai caminhar ainda durante um tempo sobre esse termo. Não tem ainda um consenso de quais são os novos termos, né? O próprio termo hip hop, ele também é um termo que, umas discussões mais avançadas, vem sendo muito questionado, porque tudo está sendo colocado embaixo desse guarda-chuva, né? Hip hop. E hoje a gente já tem coisas que não estão mais tão ligadas ao que foi ali, né, naquele período de 74 até mais para frente, né?
em 80 mesmo, com a própria cultura house, ela tem conexões, mas ao mesmo tempo ela já é alguma outra coisa. A cultura trap, né, várias outras culturas que vêm surgindo, a cultura de Chicago Footwork, que é... Então, assim, são questões que a gente vai vivenciar para as pessoas terem um pouco de calma, e eu acho que isso dá mais insumo para a gente poder discutir sobre isso, falar, né, sobre o que são, né, esses termos, né, para que eles se apresentam, qual é o contexto histórico, né, sociológico dessa discussão. Então, acho que é só uma forma de dizer que assim, não tem uma resposta pronta, sabe? Não, a gente não vai dar... Eu, pelo menos, não quero, assim. Mas aqui tem alguns caminhos para que a gente possa auxiliar. Então, se você é professor, um educador que trabalha ou em projetos que são mais relacionados ao meio comercial ou ao meio mais ligados à educação como projeto social, você tentar auxiliar ali, né, os coordenadores pedagógicos do lugar que você trabalha ou o diretor do seu estúdio, a respeito da linguagem que você quer dar aula, sabe? Eu quero dar aula de hip hop, eu quero dar aula de house, eu quero dar aula de pop. Isso vai ser mais bonito, né? Vai ser, inclusive, mais rico para alimentar essa cultura. Ah, mas eu faço um mix de um monte de coisa. Cara, chama de dança do Trelelê, chama de dança do Hugo, sabe? Chama de dança... porque aí você não toca numa cultura que não é sua, né? Não cria um problema maior, e fala que você se alimenta dessas influências. Não tenha medo de fazer isso. O passinho é um ótimo exemplo nesse sentido, né? Os meninos e as meninas foram construindo isso de forma coletivizada. Tem muita influência norte-americana, mas também tem muita influência do Kuduro, tem muita influência asiática, né? O desenho Naruto foi um desenho que influenciou o passinho pra caramba, né? A respeito de tudo que a gente tem, né? O ato de... Olha que lindo isso, eu falo sobre isso na minha dissertação de mestrado. O ato de copiar na cultura passinho, ele é descrito como Sharingan, e o Sharingan é um olho que aparece, né, em um dos personagens, que ele te possibilita captar o movimento, né, de ataque do outro oponente antes que ele faça isso. E olha a similaridade que acontece dentro da cultura breaking com o bite, né, o ato de pegar o movimento. E eu pego esses dois exemplos para poder falar sobre cópia e originalidade, que era uma discussão muito grande dentro da cultura passinho, do quanto não valia copiar o outro. Eu entendo que a gente tem esse lugar do cara que copia, enfim, a session inteira, né? Teve uma discussão recentemente do Lilu com esqueci o nome daquele outro b-boy que é super flexível, que faz Uberlex? Enfim, o Uberlex, exatamente. Enfim, são várias coisas que aí você vai entrar quem te inspira, né? Como você pega aquilo ali para transformar numa outra coisa, mas não vale a pena entrar nessa discussão aqui agora, é só para poder dizer o quanto que você pode ser o que você quiser ser sem precisar tá sempre copiando, né? Sempre copiando não, interferindo na cultura dos outros, né? Essa cultura é deles, a gente precisa sempre se remeter a eles, que eu acho que é uma forma respeitosa, mesmo a gente sendo negro, mesmo a gente fazendo parte de uma cultura afrodiaspórica, é isso. Aí, ó. É o Frank aí, ó. É isso. Porra, isso é muito maneiro. Eu vi o Frank falando isso, é muito maneiro. E é bonitão, cara. O final do texto que eu escrevo é um pouco sobre isso, né? Eu faço os meninos, de alguma forma, olhar para trás, e aí a cultura de matriz africana, o que a gente chama aqui de cultura popular brasileira, são as nossas bases, né? Porque o passinho, ele inclusive nasce ali com a mistura do frevo com funk, e depois que ele vai beber em outras fontes. E aí, assim, eu falava para os meninos, eu não chegava a interferir literalmente, sabe? Porque eu sou só um espectador dentro daquela cultura.
mas eu, ao mesmo tempo, eu tentava promover ali uma discussão, uma provocação entre eles, do tipo, cara, isso aqui que você copiou, isso aqui que você está fazendo, falando que é teu, originalmente é teu, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, sabe? Aí mostrava para ele cavalo marinho, danças africanas, né? As próprias danças do hip hop, né? A dança hip hop em si, ou breaking, ou enfim, danças mais tribais, e aí aos poucos eles foram percebendo que assim, ainda tem, né, essa discussão, ela é muito ampla, ela é muito grande, mas hoje ela já não é tão mais tão forte, até porque o passinho ele já se constituiu dentro da sua identidade, né? Ele já tem a sua estética da qual as pessoas olham e falam, cara, isso é passinho, sabe? Então, não convém. Mas eu acho que é isso, amigo. Entrei aqui na cultura passinho do nada. Não, não, foi bom esse Mas episódio aqui que o Frank fala também aqui, ó. Se não copiasse, o Dom e o Loki teriam morrido com a dança em um cara só. É isso, né? Porque se não tiver, é, se a galera não copia, a coisa fica lá. Morreu, já exato. era. Tem É, passado. é isso, é É isso. isso. Uma coisa é você pegar aquilo ali como uma inspiração, né? Outra coisa é você copiar, você acha o inteiro do cara. Aí Uhum. e copiar que eu digo para reproduzir, né? Reproduzir no sentido de, tipo, pegar aquilo ali e achar que ninguém vai descobrir que você está fazendo aquela mesma movimentação. Se for uma cópia como forma de exercitar o meu corpo, né? Eu fazia muito isso vendo The Tours, né? O The Tours lá, que é aquele documentário do Rubeles, Condzilla, não, como é que era o nome dele? O Robzilla, o Produzir. Elsewhere, Cujo, né? Ali era incrível, Nossa. mas isso de alguma forma foi importante para mim para gerar a minha identidade, né? Construir quem eu era na dança, a forma como eu ia me representar para o mundo, sabe? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Mas eu acho que cabe uma live aqui inteira só para poder falar sobre cópia e movimento dentro do processo estético, né? De construções estéticas que, enfim, dá pano para manga. Pô, obrigado aí pela presença, o Frank. Tem uma galera que é amiga minha que veio Nossa, pra cá e eu tô felizão. eu Muito, muito também. maneiro. Nossa, unidade aqui agora. É, Hugo, isso que é quer fazer algum importante. agradecimento? Deixar algum recado, alguma coisa que vai rolar aí por esses dias? Eu vou. Eu tô me eximindo, assim, de algumas lives, né? Porque eu tô muito ensoberbado e eu confesso que tô. Sei lá, cara, eu tô trabalhando tanto que o meu tempo eu quero ficar com a minha esposa, sabe? Eu quero tentar aproveitar. E eu quase não consigo. Então, eu desculpo o pessoal que tá me chamando para poder falar em alguns lugares, mas não é nem babaquice, não. É porque realmente, cara, eu tô trabalhando pra caramba. Então, eu vim pra cá porque a gente é brother e tal. Mas, enfim, vai acontecer acho que mais umas duas ou três. Amanhã é certo, porque aí é live do meu trabalho, né? Eu estou sendo apresentado como coordenador de educação hoje, publicamente, mas eu estou trabalhando desde março. E eu acho que vai ser uma live muito maneira, porque vai falar sobre ativismo social em favela. E é com o Maurício Uau. Hora, que é um cara incrível, é um dos primeiros fotógrafos a fotografar dentro de favela, numa época que não existia smartphone, então, ou seja, você ter uma câmera dentro da favela, irmão, você era X9. Então, tu precisava ter um contexto para poder fazer fotografias aqui dentro. E ele tem inúmeros registros, assim, muito bacanas, sabe? É um cara que já fez exposição fora do Brasil, eu vi exposições dele grandes, né, no metrô de Luxemburgo. Ele tem uma forte relação com um fotógrafo chamado o JR, que é super conhecido, né, foi inclusive o cara que gerou toda aquela repercussão da vinda de alguns famosinhos aqui em casa. E é isso, assim, eu estou muito feliz porque o Maurício é um cara muito importante para mim, assim, dentro desse ativismo social. Eu ainda assim, bato muita continência, assim, sabe? Né? Não no sentido militarizado, mas no sentido de respeito pro que ele é, assim. Então, sempre estou aberto à escuta dele. Quando ele fala, eu faço uma escuta muito atenta, muito ativa, porque eu sei que o que ele está fazendo, o que ele está falando vai ser para o meu bem, vai ser para o meu crescimento. Então, amanhã vai ser um dia muito especial para mim, muito importante. Boa, Hugo. Boa. Aqui, ó, o Josh está pedindo para a gente fazer uma pose para ele tirar um print. Vou fazer a casinha aqui, ó, do Cadê a bonde. casinha? Aqui a casinha, a casinha do bonde.
Ih, calma aí, calma aí. Aí, Josh. Pra quem não sabe, isso aqui é a casinha do bonde do Jack, ó. É o House. É o telhadinho da casa, que é a casa do nosso próprio corpo. É isso, é isso. Ó, quem souber, me fala aí. Essa frase, ela é da Ana Beatriz ou do... Ai, cara, porra, hoje eu tô com coisa na cabeça. O Abdias Nascimento. O quilombo é o nosso corpo. O Hum, quilombo, o nosso corpo é o nosso último quilombo. Eu acho que é da... Eu acho que ela fala isso naquele documentário Ori. Aliás, quem puder, veja esse documentário Ori e veja um documentário também que é do soul ao samba. São dois documentários super importantes assim para dança no Brasil, porque traz muitos relatos dos bailes de soul no Rio de Janeiro e, se eu não me engano, em São Paulo também. E mostra o quanto que o nosso movimento aqui foi forte, foi muito grande. Tão grande ou maior do que lá nos Estados Unidos. O Hermano Viana fala que as festas blacks aqui no Brasil foram maiores do que nos Estados Unidos, né? Tem um relato dele na dissertação dele de mestrado, O Mundo Funk Carioca, que ele diz que o Grandmaster Flash ficou com medo de tocar para uma multidão assim, de 400 pessoas. E aqui você tinha bailes para 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. É um documentário, é um livrinho muito bacana. Vou ver se eu pego aqui para mostrar rapidinho. Pera assim. Tem um original aqui. Olha lá, o fundo da live do Hugo. É um monte de livro. Olha a casa do rapaz. A livraria do Hugo. Hugo, é muito livro aí, hein? É esse aqui do Hermano Viana. Ele tá bem velhinho. O Boa. mundo funk carioca. Ele é lindão. Ajuda muito. Ele não fala só sobre funk, porque ele discute o funk, como ele chega no Rio de Janeiro, né? E aí. E esse aqui é um outro também que é muito importante. Uau. Movimento Black Rio. São dois livros que são bem importantes. Assim. Esse aqui tem muitas figuras. Ele fala da nossa época aqui, né? Da época do meu pai, Dynamic Soul, ou seja, é a nossa história preta, né? Das nossas raízes no Brasil. Enfim, tem, tem muitos encartes aqui, tem muitas fotos, muita coisa. São dois livros que são muita referência. Enfim, eu sei que a live era sobre house, mas tu tocou no assunto de hip hop e danças urbanas, então valeu a pena abrir um pouco. É muito livro aí atrás, hein, meu amigo? Muito livro Tem aí atrás, alguns, hein? tem Alguns. alguns, tem alguns. Tem alguns que eu não li também, Bacana. tem muita coisa que eu não li, mas tem coisas que eu li. Valeu a pena. E só para tratar uma coisa que o seu professor, o Frank, falou no começo, o seu coordenador, a respeito das tradições, né, da cultura popular. O Frank falou isso na última live dele lá comigo, que houve uma interpretação errada do termo street dance no Brasil. Porque street dance não é o que era feito na rua, literalmente, mas estava dentro do que era mais popular. Então, se tem uma concepção a respeito do que é popular no Brasil, que está ligado ao que é mais ancestral, no sentido das pessoas mais maduras, sabe? E que são danças que estão mais ligadas a uma coisa que não se faz mais. Quando, na verdade, todas essas danças, hoje, por exemplo, ver você na companhia folclórica é muito lindo, porque é dizer o quanto que essa dança te pertence, né? Essa dança que é uma dança da tradição, uma dança tradicional, mas o quanto que a partir de você, essas danças elas são oxigenadas, né? O que elas podem ser no dia de hoje no corpo do Wagner. E isso alimenta o que vai ser amanhã a possibilidade de outras danças acontecerem, sabe?
amanhã o Passinho ou o próprio House, se tudo der certo, no futuro os nossos filhos vão falar: pô, meu pai faz dança de velho, meu pai faz Ah, hip hop, meu pai faz house, entendeu? Porque é mais ou menos como algumas pessoas veem o que acontece com o locking e o pop, né? Mas não é em todo lugar, porque você tem muitas crianças hoje dançando na Ásia, por exemplo, né, alguns países na Europa, e acho que essa oxigenação, né, a atualização da própria dança, ela só depende de quem a produz. Eu lembro do Gemini com aquele Obsessive Funk. Você lembra do Obsessive Funk, que é um documentário? Um vídeo, na verdade é uma ficção, né, um dramazinho e tal, que ali ele é uma forma de introduzir a cultura, né, do locking de forma atrativa para mais pessoas. Aquilo era um filme, tinha um roteiro, sabe? E a narrativa, como ela foi construída, ele era o cara obcecado pelo funk, e por conta disso ele matava todos os outros caras que também tinham funk, sabe? Esse é um dos sonhos que eu tenho, assim, com o Marcelo, o nosso diretor lá de cinema, né, do Bond, de fazer um filme sobre House, contando uma história sobre isso, sabe? Uma história de amor, contando um drama, falando sobre, sei lá, sonhos, falando sobre um problema, mas com a narrativa utilizando o House como a linguagem que vai estruturar esses caminhos, sabe? Depende da gente, a gente precisa ser essas pessoas que vão estar oxigenando as nossas culturas para que elas não se apaguem, elas não morram, assim. Não... Eu fiz um trabalho em 2018 com o Ações Vizinhas, que é um coletivo daqui do Rio e de São Paulo, que pesquisava algumas danças, e foi com a Flávia Meirelles. E a gente teve um tempo com a Tia Maria do Jongo, e, se eu não me engano, foi o último registro dela, viva, foi no nosso vídeo. Cara, e foi, porra, sensacional. Olhar pra Tia Maria era olhar pra mim no futuro, tá ligado? Era uhum. exatamente como é que é aquele dizer de Exu que fala que Exu é quem tacou a pedra no ontem e acertou o amanhã, não era isso? Não sei se você já Aham. ouviu esse dizer. Sim, Olhar sim. para a Tia Maria era me ver amanhã, e a Tia Maria do passado. E é muito bonito perceber o quanto que para algumas pessoas pô, mas isso não faz sentido, né? Não sei o quê. Mas quem disse que a filosofia grega também faz sentido, né? Demétrios era um cara que ele foi obcecado e ficou preso numa rocha, e todo dia um corvo ia lá e comia acho que era o pâncreas deles. E aí no dia seguinte esse pâncreas se regenerava e o corvo vinha e comia de novo o pâncreas deles. Faz sentido isso? Teoricamente isso é possível? Não é, isso é mitologia. Mas isso tem uma relação de construção, de conhecimento e tal. Então, essa filosofia do Exu me trouxe isso, assim, sabe? Me lembrou um pouco isso. Olhar para ela é olhar para o meu passado, mas pensar no meu futuro. Exatamente. Saber que nós vamos Ah, é o ser, nós fígado aí. somos, Comi é o fígado. nós seremos O Edson ancestrais falou. de uma galera que vem aí. Tomara, cara. E que vão ocupar lugares que a gente não ocupou ainda, pela fé. Sim. Irmão Hugo, nosso tempo está acabando da segunda parte da live. Então eu quero te Uau. agradecer do fundo do meu coração, irmão. Te amo muito, foi muito lindo, muito obrigado mesmo. Agradecer toda a galera do Bonde do Jack, todo mundo que pôde estar aqui na live também hoje. Agradecer a Companhia Folclórica, todo o suporte e a oportunidade de poder estar fazendo essa live. Quero deixar um convite aqui. Sexta-feira é meu aniversário e eu vou comemorar meu Ih, aniversário dançando, que aí vai ser mais uma live por aqui mesmo pela Companhia Folclórica. A gente vai fazer uma degustaçãozinha de house. Então, a galera chegar, a galera que está a fim de conhecer, dançar um pouquinho de house, só chegar. Quero agradecer também ao meu irmão Átila, meu irmão Zulu, que são a galera lá da Casa da Tua Arte, que estão sempre me dando todo o suporte. O Átila que organizou essa coisa aqui para poder acontecer comigo. E agradecer aos meus mestres lá na universidade, o FRJ, agradecer a Lola, Frank, Elaine, Xande, todo mundo. E é isso, irmão. Manda um beijão para a Bruna, que estou com demorou. saudade de vocês. Tá bom. Queria agradecer mais uma vez ao convite, né, da companhia, agradecer a confiança do professor em vocês, parabenizar pelo trabalho, acho que isso é muito importante. Mano,
não tenha dúvida, você vai ter todo o suporte necessário para a gente terminar essa faculdade, que eu quero ver você formado o quanto antes. Quero ver Logo você ali. bem. Amém. Vamos defender esse trabalho monográfico aí, porque eu acho que tem muita coisa. Eu preciso de você pronto para vir para o outro lado aqui, tá bom? É isso. Uhum. Galera, então, a live de sexta-feira vai ser às 16 horas, aqui mesmo na Companhia Folclórica. Então, aguardo vocês para a gente poder dançar um pouquinho aí. Essa live vai ficar salva e tem outras lives que têm rolado, estão salvas também aqui no feed da Companhia Folclórica e vão acontecer outras, então a galera ir acompanhando o que está acontecendo aqui, tem muita coisa legal já. Já tem até um material aí de outras lives que rolaram e daqui a pouco a gente vai salvar essa. É isso. Beijão para todo mundo. Boa noite. Beijão, irmão Hugo. Fé. Muito obrigado. Valeu, mano. Tamo junto. Beijão. Beijo.